Amém. Grande igreja, saudando a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, hoje é dia 11, domingo 11, não é 12, né? Geralmente faz a 12 é o dia das mães, mas hoje é 11, mas é o segundo domingo do mês, e comemoramos o dia das mães. Eu estava, digo o pastor para estar a palavra no domingo, eu comecei a buscar algumas coisas para falar sobre a mãe. Eu digo para vocês que eu andei assim uns 4 caminhos para falar de mãe. Mas mãe é algo muito especial. Eu andei procurando um monte de palavra para me falar sobre mãe e digo para vocês que eu encontrei bem no dia de hoje na parte da tarde. Eu comecei a ter algumas lembranças quando eu comecei no ministério. A gente começava o dia das mães, segundo domingo de maio, era meia-noite que nós começávamos a comemorar o dia das mães. Nós juntávamos todos os jovens e começávamos a fazer aquelas cantatas, as famosas seretas na porta das mães, principalmente das mães evangélicas e aquelas convidadas. Nós começávamos meia-noite e tinha dia feriado, nós estávamos fazendo seresta. Eu quero dizer para os irmãos que uma dessas noites nós fizemos uma visita muito especial. Foi uma visita surpresa. Nós estávamos na frente de uma casa fazendo a seresta, acordou uma outra mãe do lado, a vizinha. Aí nós fomos lá e fizemos a seresta para ela e doamos para ela aquelas florzinhas, nós temos mania de doar para as pessoas. Doamos uma flor para ela. E passaram alguns dias, ela foi da igreja, visitou a igreja, se converteu. E depois de um ano ou mais, eu voltei na casa dela, ela me falou: aqui está o que simboliza a minha conversão. Eu vi que Jesus era diferente nesse dia. E amado, quando nós começamos a falar de mãe, é muito diferente. Quando nós começamos a julgar mãe, pensar em mãe, tudo que nós pensamos é pouco. Numa postagem, um dia eu estava bem longe da mãe, sempre fiquei distante da mãe, sempre morei fora da casa da mãe desde os 11 anos. E um dia muito pensativo, eu disse: mãe deveria ser uma coisa eterna. Deveria ser eterna. O que eu digo para os irmãos, a diferença é muito grande. Até hoje, na minha vida, eu não esqueço o gosto do frango frito da minha mãe. E olha que eu já comi frango frito em muitos lugares, mas nunca igual da mãe. E nem o carinho igual da minha mãe nunca tive. O olhar da minha mãe, tudo da minha mãe é diferente. Eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios 13. Eu quero estar lendo esse texto. E eu queria que você ouvisse bem mesmo o que significa mãe. Isso eu estou aproveitando que o pastor Ailton falou que nós devemos orar a palavra de Deus. Ele tem nos ensinado, irmão, vamos orar a palavra de Deus. Eu quero que vocês fiquem bem cientes disso. É isso que significa mãe. 1 Coríntios 13. Eu queria que a gente colocasse de pé. Vamos começar a homenagear a nossa mãe, mas aqui com muito coração mesmo. É isso que a mãe quer. Porque, por mais que eu tente
ter uma mãe, eu não ia conseguir, porque a gente é humano, não consegue. Diz assim a palavra de Deus. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens e dos anjos, e não tivesse mãe, seria como um metal que soa com o sino de tim. Ainda que eu tivesse toda a profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência, e eu ainda tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse montes e não tivesse mãe, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse mãe, nada disso aproveitaria. A mãe é sofredora, a mãe é benigna, a mãe de nada se inveja, a mãe não trata com leviandade e não se soberbece, não se porta com indecência, não busca com seus interesses, não se irrita, suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Mãe tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. É assim que no meu coração eu defino a minha mãe. Eu quero dizer que mãe, ela é o símbolo mais sincero e puro do amor. Mãe não devia se chamar de mãe. Mãe deveria ser chamada meu amor todos os dias. Os irmãos possam sentar. Eu escolhi um vídeo para homenagear as mães. Você que está me ouvindo aí, já deu um abraço na sua mãe hoje? Você que está vendo esse vídeo, já falou o quanto a sua mãe é linda hoje? Adultos, jovens, idosos e crianças que estão neste lugar, peço a sua atenção para o que eu tenho a falar. É um fato muito triste de se ouvir e contar, mas pare um pouquinho agora o que está fazendo e venha me escutar. Com alguma dessas estrofes, sei que alguém vai se emocionar. Uma coisa que não devia, mas é o que mais acontece, pois no nosso dia a dia muitos filhos se esquecem. Então eu vim nesse dia fazer uma coisa para o seu bem. Isso é mais que meu dever, tentar lembrar a você o valor que uma mãe tem. Você sabe, eu também sei. Deixa eu te perguntar, hoje ao seu acordar, já deu um abraço na sua mãe? Muitos não têm mais oportunidade de dar um abraço na sua mãe, e os que têm não dá, porque na verdade esquece, está faltando mais amor, você dar aquele valor que a sua mãe merece. Aproveite o tempo perto dela, cada hora, cada segundo, porque foi essa guerreira que durante a vida inteira te defendeu contra o mundo. A mãe não tem comparação, com toda sinceridade. A cada atitude, a cada palavra, dá para ver que o anjo da guarda existe mesmo de verdade. O que ela faz é inexplicável. Deixa de pensar nela para pensar mais em você. Que seja mulher ou homem, ela prefere ficar com fome para ver o filho comer. Eu sei que em muitas famílias esse assunto é comum. 8 filhos e um pão. Ela parte em 8 pedacinhos e alimenta cada um. Ela sempre vai estar ali, por você, em frente à guerra. Um gesto muito sincero, não sei você, mas eu considero, a mãe é o Jesus da terra. E quantas noites de sono ela não perdeu por você? Nas noites que você saía sem ter hora para voltar. Isso é o que me comove. A mãe deita, mas não dorme, enquanto o filho não chegar. E eu estou falando em geral, para você que é filho, para você que é filha, para você que ignora a mãe que trabalha fora para sustentar a família. A mãe sempre vai ser mãe,
Não importa a profissão, se é gari ou advogada, se é doutora formada, se ela ganha bem ou não. Muitos filhos se envergonham se ver a mãe catando latinha e outro pergunta: é sua mãe, né? Ele simplesmente se esconde pro seu amigo responde: essa aí? Nem sei quem é. Não sabe quem é, né? Aquela que ora todo dia por você, pra você não entrar numa vida errada. Aquela que desde sempre você responde valente: oh, que mulher enjoada. Aquela que fala: meu filho, não sai, coisas ruins estão acontecendo. Tu olha pra ela e sorri e começa a discutir: ah, véia, eu sei o que eu tô fazendo. Mesmo assim ele pega e vai, e volta todo drogado. De novo a sua mãe tá lá, te embrulha, não fala nada, até dorme do seu lado. Amigo, o nome mãe é um nome forte. De tudo ela é capaz. Se tu estiver morrendo, ela arranca o coração e diz: toma, filho, viva mais, faz isso e mais um pouco. Não importa o que aconteça, não importa se tu é um bom filho, não importa se tu mereça. Muitas vezes seu pai morre, te abandona ou nem se importa. A mãe não te abandona e carrega o mundo nas costas. Ela continua lá, passando por sofrimento. Ela nunca te joga fora. É aí que ela se torna pai e mãe ao mesmo tempo. Às vezes, o que precisa é uma atitude rica. Beije sua mãe, abrace, diga o quanto ela tá bonita, diga o quanto você a ama e não peça nada em troca. Não peça coisa alguma, porque mãe você só tem uma. Colega, você tem de sobra. É tão fácil deixar uma mãe contente, precisa de muito não. Até mesmo um simples te amo, ou quando você estiver longe, ele faça uma ligação. Muitos fazem um romance para sua namorada, levam flor e acham uma atitude boa. Sem querer mudar de assunto, é aí que eu te pergunto: e o buquê para sua coroa? Pra ela você não dá, né? Porque não tem tempo, não. Talvez você tá esperando pro dia que estiver velando essa coitada em um caixão. É aí que você vai ver que não valorizar ela foi mais do que ser um erro. Quando o coveiro falar, só mais um minuto pra tu se expressar com ela antes do enterro. Aí tu vai olhar pra trás e vai lembrar do seu passado. Aquela mulher enjoada não vai estar lá mais do seu lado. Ela não vai estar mais lá para te enjoar, mas também não vai mais estar lá para te dizer: filho, cuidado. Amigo, então vocês que me ouvem hoje, dê valor nessa mulher que está na luta, todo dia para lhe trazer os pães. Porque uma mãe consegue criar 10 filhos, mas 10 filhos não conseguem cuidar de uma mãe. Esse poema foi feito da forma mais sincera. Compartilhe esse vídeo se você acha que a mãe deveria ser eterna. Foi essa a reação que eu tive depois de ouvir isso. Eu fiquei um bom tempo sem conseguir pensar ou é um poema que, de uma forma ou de outra, ele fala de uma forma bonita, fala de outra forma com outra, e é isso que eu quero deixar para vocês. Cara, mãe tinha que ser chamada ao amor. Eu quero continuar esse momento, porque eu estava estudando para pregar uma mensagem de algumas mulheres da Bíblia. Eu estava viajando, estudando, eu falei: eu quero pregar sobre uma mulher bem forte da Bíblia. E a hora que eu comecei a pensar em mãe, eu fiquei com vergonha. Porque nós sabemos, amados, que nós somos pessoas, quando nós tomamos alguma atitude, nós mudamos o ambiente. Nós podemos fazer diferente, qualquer um pode fazer algo diferente, independente de condição financeira. Ninguém está esperando. Mas nós temos homenagens
um simples abraço, e dizer: mãe, eu te amo. Eu toda vida fui bem grossinho. Eu aprendi a falar te amo, demorou muito. Eu aprendi a dizer que te amo pai, te amo minha mãe, eu já era pai. Eles me ensinaram da maneira mais difícil possível. Eu estava sozinho num lugar bem longe, mais de 2.000 quilômetros, foi longe do meu pai, da minha mãe. E aquilo eu senti um desejo de dizer para eles que eu amava. Eu precisava dizer para meu pai que eu amava, porque eu estava me sentindo muito mal longe dos meus filhos. E eu imagino que é isso, que uma mãe, quando está longe do filho, ela se sente mal também. Esse texto, ele me deixou assim muito pensativo. O que eu tenho feito para minha mãe? O que nós temos feito para nossa mãe? No texto nós vemos que a mãe é capaz de dar o coração para que nós possamos viver um pouquinho mais. E é a mais pura verdade. Mas agora eu quero continuar essa homenagem. Eu quero chamar aqui na frente um filho que tem a mãe aqui para fazer uma declaração para a mãe. Quem vem? A ideia era apontar o dedo, mas não vou fazer isso não. Quem tem a mãe aqui que dá vontade? 1, 2, 3. Filho do pastor lá do canto. Vem. Você vai expressar bem o que é para você. Mas pode falar, pode chorar para isso. Mãe, nada de chorar, viu? Paulo. Difícil, parece um pouco clichê começar assim, mas é um pouco difícil encontrar a palavra, né? Porque eu tenho um carinho muito grande por ela, não só por ela, mas por meu pai também, né? Que são, além de minha mãe e meu pai, são meus amigos. Mas ontem eu tive a oportunidade de dar um abraço nela, né? Dizer tanto que eu amo ela, tanto que ela é importante para mim, tanto que sem ela eu não sou nada, né? Que ela que cuida de mim, sempre cuidou de mim. Amor de mãe não tem igual, né? Então, sou muito grato, fico muito feliz de poder ter a minha mãe sempre do meu lado, né? Cuidando de mim sempre. Isso não é todo mundo que tem, né? Acho que é um pouco disso. Mãe, te amo demais, tá? Eu sei que você também me ama, tá bom? Falando, né, que está aqui na frente e falar: gente, mas se tem uma coisa difícil, é achar alguma coisa para falar para a mãe. Não é porque é porque tem demais. A gente não consegue achar uma palavra para isso. Agora eu quero convidar aqui um marido para falar para sua esposa o que você sente por ela, o que ela é na sua vida. Glória a Deus. Irmão, deixa eu falar para você. Eu já tinha escondido ele. Verdade? Era ele, eu já tinha escondido ele. É incrível, mas eu já tinha pensado nele. Ele me esperou apontar o dedo. Paz do Senhor, igreja. Subir aqui não é fácil, não. Mas, enfim, eu quero parabenizar todas as mães da nossa igreja, especialmente
a mãe dos meus filhos, para quem não conhece, a Solange. E hoje eu quero dar um testemunho. Em 2008 eu fui acidentado de moto e fiquei 6 meses sem trabalhar. E fiquei na cama 30 dias, fazendo xixi, desculpando a palavra, fazendo cocô, e ela me trocou por 30 dias. E eu quero agradecer a Deus pela vida da minha esposa, pela mãe que ela é. Muito obrigado por você existir nas nossas vidas. Deus abençoe. Agora eu quero fazer um outro convite. Eu quero agora uma mãe para falar para eles ali o que é ser mãe. Quem se habilita, ou quer que eu aponte o dedo? Quem se habilita? Mãe, para dizer o que é ser mãe. Eu vou apelar. Quem quer dizer que quer ser mãe? Ter o privilégio de sentir eles
Então, sempre que vocês puderem, gente, abraça a mãe de vocês e diga o quanto ela é linda, o quanto ela é especial, o quanto vocês a amam. Porque isso é muito bom da gente se ouvir todos os dias. Acho que ser mãe é isso. É ouvir o seu filho, o quanto você é especial na vida deles. Bom, eu poderia parar aqui agora, sabe? Eu já estou muito satisfeito. Mas eu queria falar um pouquinho, eu queria homenagear os varões da igreja agora. Os homens casados da igreja. Uma homenagem para vocês, tá? 1 Pedro. Pedro 3,7. Perdão, amados. Isaías 49:15. Depois nós vamos aqui pro 1 Pedro. Isaías. Isaías 49:15. Isaías 49:15. Amém. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se esquecer tanto de seu filho que cria, e que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquece, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus manda o profeta Isaías a falar com o povo de Israel, que estava murmurando, falando que Deus havia até esquecido deles, era a palavra que tinha. Aí Deus fala para Isaías, vai dizer para eles isso: pode uma mãe esquecer do seu filho? Será que pode? Isaías queria levar o povo de Israel a saber quem era Deus de verdade. Será que pode esquecer? Uma mãe pode esquecer-se de um filho? Eu estava ouvindo o Alessandro dizer: será que uma mãe pode esquecer um filho até adotivo? Que não é o filho do coração, que não é o filho que saiu do ventre, mas saiu do coração? Nem assim a mãe esquece de forma nenhuma. Imagina o filho do seu bem. E o povo continuava murmurando, e continuava uns dizendo que Deus havia esquecido. Aí Deus fala: Isaías, vai lá e fala para ele: pode uma mãe esquecer? E eu estava lendo esse texto e mais alguns outros fala sobre mãe. Foi aonde eu passei a refletir. Onde que veio toda essa história, tudo isso que está acontecendo aqui, surgiu primeiro desse texto. Pode uma mãe esquecer? Aí nós começamos a pensar na nossa própria mãe. Nós começamos a pensar em mães. Amado, eu tenho 60 anos, tenho algumas experiências sobre mãe. Apesar de eu ser mãe, mas eu tenho experiência sobre mãe.
Você quer ver o que é mãe? Você vai nos hospitais regional, ou agora um que vai doer, ou vai nas cadeias ou no tubo. Você quer ver o que é mãe? Vai lá nesses lugares. A mãe, ela não pode entrar no quarto para ficar com seu filho, mas ela está constantemente por terra. Ela consegue ouvir o resmungo do filho a 100 metros de distância, que eu nunca vi desse jeito. Ela chega a adivinhar que o filho está passando naquele momento. Mas um outro momento terrível, que choca, é ver uma mãe na porta de uma cadeia, às 9 horas da manhã, com o sol a pino, e ela já chegou há 3, 4 horas, na frente da cadeia, com o sol muito quente, mas ela não sai da fila, ela não desiste, até que abra a porta para entrar. Mas um detalhezinho horrível. Quando a mãe consegue passar por umas 2 ou 3 trancas, portão de segurança, eles pegam ela, levam para uma sala sozinha, claro que é mulher com mulher, e pega ela que tira toda a roupa. Toda a roupa. Ela é humilhada no máximo possível. E além de não bastar de mandar tirar a roupa, ainda manda fazer uma série de exercícios para ela poder passar para ver seu filho. Coisa, amado, que o pai não vai fazer. O pai não vai. O pai vai umas 2, 3 vezes, dando um pouco e fala, vai se catar. Se eu passar essa operação, não dá que errou. Mas para a mãe, o filho ele vai errar. Ele vai fazer o que for. Mas ele vai continuar sendo o filho. Ele pode estar no lugar que tiver, mas o filho para a mãe, ele vai continuar sendo seu filho, e o amor dela não mudou nem um pouquinho, de forma nenhuma. Ela pode ter um bando de filhos, mas parece que a mãe gosta de sofrer mais por causa do outro. Mas é ser mãe. Então, quando eu peguei a texto de 1 Coríntios, do Coríntios 13, fala sobre o amor, que eu tirei o amor e coloquei em nome de mãe. Tudo isso dá uma reflexão. Eu falei, isso aqui é exatamente o que é ser mãe. Se eu conhecesse tudo, se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se eu não tivesse a minha mãe, eu nada seria. Nós tivemos hoje testemunho que a mãe orou aí por 20 anos para depois o cara se converter. E antes disso ele achava que era um cara. Aí ele foi aceitar Jesus e hoje ele consegue dizer assim, cara, que tempão que eu perdi. Eu digo que o maior arrependimento que eu tive é de ter aceitado Jesus depois de velho. Eu já estava com 29 anos de idade. Mas eu ainda continuo acreditando nos propósitos de Deus. Não é isso, Marcelo? A gente confia, a gente acredita nos propósitos de Deus na nossa vida. Eu estava no seminário e eu já estava dando no ministério. Estava fazendo seminário, o diretor, ele fez uma pergunta para a sala, nós éramos 5 alunos na sala, e ele perguntou, se vocês pudessem escolher uma pessoa para pregar para vocês, você escolhia um pastor que nasceu de berço ou um que se converteu depois de velho?
eu não tive dúvida. Eu prefiro ouvir a mensagem daquele que converteu depois de velho, porque ele tem alguma coisa para me dizer. Ele já tem as marcas do mundo. Ele já viveu para me dizer alguma coisa. Ele viveu para provar para mim falando que ele era diferente. E é mais por isso que eu digo, a minha mãe também orou muitos anos por mim. Mas a minha mãe, em nenhum momento, nos momentos mais difíceis, que eu fiz ela sofrer muito, ela não disse assim, eu vou no meu alegria. Sempre que eu chegava, ela dizia, eu te amo, meu bebê. Se eu uma ovelha bem alegre, mas eu te amo. Então assim, ela disse que me amava. E minha mãe sempre foi muito especial para mim. Eu era o filho da mãe. Por mais que eu andasse distante, mas eu era o filho da mãe. Eu me sentia muito especial para minha mãe. Hoje ela está dormindo com Deus. Agora vamos no 1 Pedro, para nós falar aí para os marões do plantão. Já estou terminando, quase acabando. 1 Pedro. Pedro 3, versículo 7. Diz assim a palavra de Deus. Recadinho dos anões. Diz assim: igualmente vós maridos coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Eu estava pensando nesse texto. Igualmente vós maridos coabitai com elas, com entendimento, dando honra à mulher. E é muito engraçado, amado, eu estava pensando nesse texto, e uma das coisas que veio à minha mente é aquelas palavrinhas que diz quando o casal está indo para casar, sabe, ali na frente do pastor, do padre, do juiz de direito, naquele momento ali que eles pegam o versículo lá no meio do outro, e ele diz assim: Marcelo, você aceita essa mulher como tua esposa para honrar, para cuidar, para tratar e para honrar ela até que a morte se separa. Foi isso que falaram? Exatamente isso. Né? Até lá no pouquinho, que estou lembrando daquela coisa aqui. Amados, porque é isso que eles dizem para nós ainda repetimos. Aí pega o Marcelo, você aceita? E ele fala alto, porque eu digo, aceito sim, mano. Eu aceito sim. Tem que fala, aceita sim. E amados, aquele vídeo, ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Bem atrás, bem antigamente, quando os pais escolhiam os maridos para as filhas, as mulheres viviam bem mais tempo com os maridos, porque existia um respeito mútuo. Ela ficava casada, ela respeitava o marido dela e o marido respeitava, mesmo que tratava da maneira grossa dele. Mas o pai tinha feito uma escolha, e se ela mudasse essa história, o que acontecia? Ela estava desonrando a família.
Eu tenho pensado que nos dias de hoje, nos dias atuais, o casamento ele dura mais, ele dura mais por respeito do que por amor. Porque quando o marido respeita a esposa, quando ele olha para ele a respeita, ele erra menos, ele faz menos besteira. Quando ele ama a esposa, ele a respeita. Quando ele respeita a esposa, ele faz menos besteira. E de contramão, eles vivem melhor. A esposa, quando ela ama o marido também, quando ela respeita o marido, ela erra menos. Porque tanto o respeito como o amor é uma escolha. Daqui você não vai, mas é uma escolha, é uma escolha. Se a minha esposa tivesse, eu ia falar, eu escolhi amar a minha esposa, mas ela não está, o Marcelo escolheu amar a esposa dele. Ela escolheu, eles não nasceram pelo ensino do outro. Ele não estava escrito, mas olha, Marcelo com ela e ela com Marcelo, não é assim. Não é assim que funcionam as coisas. Mas eles viram, tiveram uma sintonia e escolheram. Escolheram amar. Outra parte da Bíblia diz que vós, marido, amai a tua esposa como Jesus amou a igreja. Como? Aí, Marcelão, se precisar, eu esqueci. Ah, é? Ah, é? Eu não quero não. Mas a Bíblia fala, não. Você tem que amar a sua esposa, não é só por amor. Você não precisa. Você tem que amar. É amar, é amar. Amar mesmo. Amar a sua esposa como Jesus. Vós, marido, amai as suas esposas como Jesus amou a igreja. E como se entregou. E a Bíblia está falando lá sobre proteção. No texto da Bíblia, ela é a parte mais fraca. Temos que amar ela sabendo disso. E quando nós temos essa mentalidade, quando nós começamos a pensar assim, nós começamos a amar a nossa esposa mais. Aquele vídeo diz que hoje vivem-se mães que é pai e que é mãe. E eu conheço um bando dessas mães que é pai e que é mãe. Eu conheci uma senhora que ela tinha 8 filhos. Era 3 mulheres e 5 homens. Criado num lugar muito difícil. Que todos que olhavam da forma que ela criava os filhos, todos que nós vamos olhar humanamente, a única coisa é dizer, esses aí não vão dar nada. Eles estão soltos à sorte. Porque ela era pai e era mãe dos filhos. Os mais velhos eram homens. Eles cozinhavam no tempo. Essa mulher trabalhava na casa do pessoal que ela saía 6 da manhã e voltava 5 horas da tarde. E seus filhos passavam um dia inteiro sozinhos. Era 8. Era muito complicado, era muita gente na casa só. Mas uma coisa, pensa numa mulher guerreira. Ela gritava, quando ela chegava, gritava, parecia muito de tudo quanto ela lava. Chegava tudo uma vez, olha só, nos 8. E a gente não via ela bater nos meninos. Não existia isso. Os meninos respeitavam. E eu pude ver a maravilha, saber deles mais tarde, que todos se encaminharam na vida, ninguém virou bandido, ninguém virou drogado. E a única coisa que eu
pude ouvir deles. Eu tenho muito medo de entristecer minha mãe, de desonrar minha mãe. Porque ela só trabalhou para trazer a comida do meu pai. Então, vós maridos, amai a sua esposa como Jesus amou a igreja. Efésios 6, 1 a 3. Já estou terminando. Está pertinho. Efésios 6, 1 a 3. Esse pedacinho aqui eu achei interessante, sabe? 6, 1 a 3. Vós filhos, seja obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Agora é para vocês que ainda têm suas mães e filhos. Honra teu pai, honra tua mãe. Honra tua mãe, para que tudo te vá bem e que vivas muito tempo nessa terra. Amados, muitas das vezes nós escolhemos muitas coisas nessa vida nossa e deixamos nossas mães. Quem tem a mãezinha dele, levanta a mão. Quem tem mãezinha, mãezinha. Glória a Deus. Honrar a mãe, honrar o pai. Muita gente imagina que honrar o pai e mãe é só porque eu tenho um pai que é muito bonzinho, meu pai faz tudo, minha mãe faz tudo para mim, eu tenho que honrar eles. Mas se minha mãe não for boa para mim, meu pai não for bom para mim, eu não preciso honrar eles. Fica difícil, né? Fica difícil. Eu vou dar um testemunhozinho pequenininho que eu estou contando, que passou por mim, eu tenho certeza e posso provar, tá? Um dia eu cheguei eu tinha mudado da minha cidade, tinha 6 meses que eu cheguei lá na minha cidade e vi a minha cunhada, assim que eu cheguei, passei pelo centro da cidade, eu vi a minha cunhada caída bêbada na porta de um boteco. E assim que eu cheguei lá, na minha cidade, cheguei em casa, perguntei meu pai pelo meu irmão. Meu pai falou assim: seu irmão já foi para Belo Horizonte e não só sabe beber cachaça. Aí eu cheguei, fui na chácara do meu pai onde ele morava. Era insuportável entrar dentro da casinha dos filhos. Eram 3 crianças. Era insuportável. Lá a gente fala que está fedendo carniça. Coisa podre, fedendo na cara. Não dava para entrar. Mas olha a situação. A mãe caiu no boteco, na porta do boteco, e o pai também, sabe Deus onde ele estava caindo dele. E naquele momento ele bateu Maria Santa. Eu acho que eu nunca fiquei tão bravo assim na minha vida. Fui no juiz de paz, fui no delegado, fui no sargento, fui em tudo que eu pude. E disse para ele: hoje eu resolvo esse problema. Eu já era convertido, eu já era servo do Senhor, já era filho do servo de Deus. Cheguei, falei para o meu pai, para minha mãe, conversei com a outra avó.
Falei, olha, nós temos que dar um jeito disso hoje. Tem que acontecer alguma coisa. Do jeito que está, não pode ficar. Todas as autoridades disseram, se você faz, a gente assim embaixo. A situação está ruim mesmo. Cheguei com meu pai ficou com a menina, eu peguei um dos meninos e levei para minha casa, e o neném de colo foi para outra avó. E se vocês pensam que o pai importou com isso, que a mãe importou com isso, nada. Não reclamaram, ninguém foi reclamar filho de forma nenhuma. Ficaram conscientes, a avó foi criar o outro menino foi para a menina foi para a casa do meu pai e o menino foi para a minha casa. Eu quero dizer, amados, mas todos eles foram ensinados. Meu pai já era crente, ele foi para a minha casa que era crente, e a outra avó também era crente. Eles foram criados muito lá também. Hoje o menino que foi criado comigo é um empresário bem sucedido. A menina casou com um dos jovens da igreja também, que também é empresário, hoje bem sucedido. E o outro menino mora lá com eles lá. Mas tudo que os pais precisam, independente, quando eu digo tudo, amados, é tudo. Tudo que os pais precisam, a hora que onde eles estiverem, mas eles só correm na hora e não perdem nenhuma data. Dia das mães, dos pais está com eles. Os pais continuam separados, mas eles continuam. Mas eles foram ensinados a honrar pai e mãe, independente de quem eles eram. Se é bandido, se é traficante, se é seja lá o que for. A Bíblia não diz aqui, você tem que correr do seu pai porque ele é bandido. Você tem que abandonar seu pai porque ele é um alcoólatra. Não! A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe que serão acrescentados nos seus dias na terra. É isso que a Bíblia diz. Então nós sabemos o nosso pai. Se você não tem essa ideia ainda, comece, você não tem a sua mãe, comece a olhar de forma mais especial para ela. E os marmanjos de plantão começam a olhar para suas esposas com um olhar diferente. Ela é a mãe de amanhã. Se não é a mãe de hoje, ela é a mãe de amanhã. Mãe é o nome mais puro. Por isso que eu escolhi de não mais mãe, mas chamar de amor. Porque mãe é a coisa mais perfeita que existe. Eu quero deixar aqui os parabéns pelas mães, dizer que eu amo todos vocês. Vocês são mães, vocês são amados. A família Batista de Deus ama vocês com muita fé. Que Deus possa estar abençoando vocês grandemente. Amados, eu queria ter muito mais para fazer para homenagear vocês. Vocês merecem muito mais. Mas que Deus possa estar abençoando vocês grandemente, e eu acredito que ainda tem mais algumas homenagens. Não é isso, pastor? Eu queria. Não, vamos orar depois. Amém?